No saguão de um hotel de luxo, uma simples entrega de documentos se transforma em um escândalo público. Uma mulher grávida é empurrada brutalmente diante de dezenas de testemunhas, enquanto seu marido observa em silêncio. Mas é a chegada de um juiz e pai da agressora que muda tudo, ao escolher a verdade acima do sangue. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã de quinta-feira amanheceu com aquele céu cinzento típico de São Paulo, quando as nuvens baixas parecem abraçar os prédios da Avenida Paulista e o vento frio anuncia chuva para o fim do dia. Camila acordou cedo, como sempre fazia desde que descobrira a gravidez, e sentiu o enjoo matinal bater forte antes mesmo de se levantar da cama. 4 meses de gestação, e cada dia trazia uma nova sensação, uma nova preocupação, uma nova esperança, misturada ao medo do que estava por vir. Ela olhou para o lado vazio da cama, onde Bruno costumava dormir, e suspirou fundo. Fazia 3 semanas desde que ele havia saído de casa, levando apenas 2 malas e uma expressão de cansaço no rosto. Não houve briga naquele dia. Não houve gritos ou acusações. Apenas um silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, e a decisão dele de que precisava de um tempo para pensar, para respirar, para entender o que queria da vida. Camila não discutiu. Estava cansada demais para isso, e o médico havia sido claro. Nada de estresse, nada de conflitos, nada que pudesse comprometer a gravidez que já vinha sendo delicada desde o início. Levantou-se devagar, sentindo o peso da barriga ainda pequena, mas presente, e caminhou até o banheiro. A imagem no espelho mostrava uma mulher de 32 anos com olheiras profundas, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado e uma expressão de cansaço que parecia ter se instalado permanentemente em seu rosto. Mas havia algo mais ali, algo que ela mesma ainda estava aprendendo a reconhecer, uma força silenciosa, uma determinação que nascia do amor incondicional que já sentia por aquela vida crescendo dentro de si. A advogada Mariana, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade, havia ligado na noite anterior para confirmar os detalhes do encontro. Bruno finalmente havia concordado em assinar os papéis da separação temporária, os documentos que formalizariam o distanciamento e resolveriam as questões práticas enquanto cada um decidia o rumo que queria dar ao casamento. Camila não queria o divórcio, pelo menos não ainda. Parte dela ainda acreditava que aquilo era apenas uma fase, um momento difícil que todos os casais enfrentam em algum ponto. Mas outra parte, a parte que acordava sozinha todas as manhãs e olhava para o lado vazio da cama, já começava a aceitar que talvez Bruno não voltasse mais. O hotel escolhido para o encontro era o Grand Plaza, um estabelecimento 5 estrelas localizado nos Jardins, conhecido por sua discrição e elegância. Bruno estava hospedado lá desde que saíra de casa, em uma suíte no 12º andar, que custava mais do que o aluguel de muitos apartamentos na cidade. Camila nunca entendeu por que ele havia escolhido um lugar tão caro, tão chamativo, mas Mariana tinha uma teoria. Bruno sempre gostou de exibir status, de mostrar ao mundo que havia chegado a um lugar de sucesso. Diretor executivo de uma multinacional de tecnologia, ele construíra uma carreira sólida, mas Camila sabia que todo aquele brilho vinha com um preço alto. As horas intermináveis no escritório, as viagens constantes, os jantares com clientes que se estendiam pela madrugada. E ela em casa, esperando, sempre esperando. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho que disfarçava a barriga e ao mesmo tempo a deixava elegante. Nada muito chamativo, nada que parecesse uma tentativa desesperada de reconquistar o marido. Apenas digno, sóbrio, apropriado para um encontro que deveria ser rápido e objetivo. Prendeu os cabelos em um coque baixo, passou um pouco de maquiagem para esconder o cansaço e calçou sapatilhas confortáveis. O médico havia sido enfático. Nada de salto alto. Nada de esforço desnecessário. A gravidez precisava de cuidado,
e ela não correria riscos. Antes de sair, olhou para a mesa da cozinha, onde os documentos estavam organizados em uma pasta azul. Mariana havia preparado tudo com a eficiência que a caracterizava: separação de bens, pensão temporária, divisão de responsabilidades. Nada definitivo, apenas um arranjo para que ambos pudessem respirar enquanto decidiam o futuro. Camila pegou a pasta, guardou na bolsa e saiu do apartamento. O trânsito de São Paulo estava caótico como sempre, e o táxi levou quase 1 hora para percorrer os poucos quilômetros até os jardins. Camila olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de prédios, carros e pessoas apressadas. Pensava em como tudo havia mudado tão rápido. Há 1 ano, ela e Bruno estavam planejando a gravidez, conversando sobre nomes de bebê, imaginando como seria a vida com um filho. E agora ali estava ela, grávida e sozinha, a caminho de um hotel para entregar papéis de separação ao homem que um dia prometeu amá-la para sempre. O Grand Plaza se erguia imponente na rua Haddock Lobo, com sua fachada de vidro e mármore refletindo o céu cinzento da manhã. Camila pagou o táxi, respirou fundo e entrou no saguão. O ambiente a recebeu com uma explosão de luxo: piso de mármore italiano, lustres de cristal pendendo do teto alto, móveis de couro italiano dispostos estrategicamente ao redor de mesas de centro com arranjos florais elaborados. Um pianista tocava algo suave ao fundo, e o aroma de café recém-passado e flores frescas impregnava o ar. Havia poucas pessoas no saguão naquele horário da manhã. A maioria, executivos de terno conversando em voz baixa ou turistas estrangeiros consultando mapas e guias turísticos. Camila avistou Bruno quase imediatamente. Ele estava sentado em uma das poltronas próximas à recepção, olhando para o celular com a mesma expressão concentrada que ela conhecia tão bem. Usava um terno cinza escuro, perfeitamente ajustado, e os cabelos estavam impecavelmente penteados para trás. Ele sempre fora vaidoso, sempre preocupado com a aparência, e parecia que nem mesmo a separação havia mudado isso. Ela caminhou até ele, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Por um momento, Bruno não a viu, absorto que estava na tela do telefone. Mas quando finalmente levantou os olhos, a expressão que Camila viu ali não foi de carinho, nem de saudade, nem mesmo de arrependimento. Foi apenas indiferença, uma frieza educada como se ela fosse uma conhecida qualquer, alguém com quem ele tinha assuntos pendentes e nada mais. "Bom dia", disse Camila, mantendo a voz firme. "Bom dia", respondeu Bruno, levantando-se com formalidade. "Você trouxe os documentos?" Direto ao ponto, sem rodeios. Camila assentiu, abrindo a bolsa para pegar a pasta azul. Mas antes que pudesse entregá-la, uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina afiada. Ora, ora, vejam só quem decidiu aparecer por aqui." Camila virou-se e sentiu o estômago afundar. A mulher que se aproximava era alta, magra, com cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros nus de um vestido vermelho justo demais para o horário da manhã. Usava saltos altíssimos que ecoavam no mármore a cada passo, e sua expressão era de pura arrogância. Camila a reconheceu imediatamente. Verônica, a assistente de Bruno. Ou melhor, a ex-assistente que havia sido promovida a algo muito mais íntimo nos últimos meses. Mariana já havia alertado Camila sobre ela. As fotos nas redes sociais, os comentários sutis de colegas de trabalho, os horários estranhos das reuniões de Bruno. Camila não quis acreditar no início, recusando-se a aceitar que o marido seria capaz de uma traição tão clichê, tão óbvia. Mas ali estava a prova viva, caminhando em direção a eles com um sorriso venenoso nos lábios. "Verônica", disse Bruno, e havia um tom de aviso na voz dele. "Não é o momento." Mas Verônica não parecia disposta a ouvir. Ela parou ao lado de Bruno, tão perto que seus ombros quase se tocavam, e olhou Camila de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "Então é você", disse Verônica, arrastando as palavras. "A esposa abandonada. Bruno me falou tanto sobre você." Camila sentiu o sangue subir à cabeça, mas forçou-se a manter a calma.
Não vou discutir aqui, disse ela, tentando ignorar a provocação. Vim apenas para resolver assuntos práticos. Se pudermos manter isso civilizado. Civilizado? Verônica riu, e o som ecoou pelo saguão, chamando a atenção de alguns hóspedes próximos. Você invade o hotel onde Bruno está hospedado, vem aqui com essa barriga empinada como se fosse conseguir reconquistá-lo com pena e ainda quer falar em civilização? Eu não invadi nada, respondeu Camila, sentindo a raiva crescer apesar do esforço para contê-la. Fui convidada a vir aqui para resolver documentos da separação. Se alguém está sendo invasiva, aqui não sou eu. Bruno continuava em silêncio, olhando para o lado, como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. Camila virou-se para ele, procurando algum sinal de apoio, alguma palavra que mostrasse que ele ainda tinha um mínimo de respeito por ela. Mas Bruno apenas desviou o olhar, e aquele gesto simples doeu mais do que qualquer insulto de Verônica poderia doer. Bruno, disse Camila, mantendo a voz baixa, você não vai dizer nada? Ele suspirou, como se toda aquela situação fosse apenas um incômodo em sua agenda apertada. Camila, eu acho melhor você ir embora. Podemos resolver isso de outra forma, por e-mail ou através dos advogados. Por e-mail? Camila sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Bruno, esses documentos precisam da sua assinatura hoje. A Mariana explicou tudo isso. Você concordou em estar aqui. Eu mudei de ideia, disse ele, finalmente olhando para ela. Não me parece apropriado fazer isso aqui, agora. Não parece apropriado? A voz de Camila subiu um tom, e ela não conseguiu mais controlar a emoção. Você me pediu para vir aqui. Você marcou este horário. E agora, porque sua namorada decidiu aparecer, de repente não. É mais apropriado. Ex-mulher, corrigiu Verônica, sorrindo. Logo, logo, ex-mulher. E é melhor você se acostumar com essa ideia, querida. Bruno já seguiu em frente. Você é passado. Essa barriga aí não vai mudar nada. Camila sentiu algo se romper dentro dela. Durante semanas, ela havia se mantido forte, engolindo a dor, focando na gravidez, tentando acreditar que tudo daria certo. Mas naquele momento, diante da arrogância de Verônica e da covardia de Bruno, algo desmoronou. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Bruno, determinada a entregar os documentos e sair dali o mais rápido possível. Eu só preciso que você assine isso, disse ela, tirando a pasta da bolsa com mãos trêmulas. Assine e eu vou embora. Você nunca mais vai precisar me ver. Mas ao passar por Verônica, tentando chegar até Bruno, Camila sentiu algo. Um empurrão. Forte, brusco, totalmente inesperado. Suas mãos soltaram a pasta que caiu no chão, espalhando documentos por todo lado, e seu corpo foi arremessado para trás. Ela tentou se equilibrar. Seus braços se agitaram no ar procurando algo para segurar, mas não havia nada. Seu corpo girou desgovernado e então veio o impacto. O espelho. Um enorme espelho de parede, com moldura dourada que decorava a área próxima à recepção. Camila colidiu com ele de costas, e o som do impacto ecoou pelo saguão como um trovão. O espelho tremeu na parede, mas não quebrou. Camila, porém, escorregou até o chão, sentindo uma dor aguda explodir em suas costas e irradiar pelo corpo todo. O saguão inteiro pareceu congelar. As conversas cessaram, o pianista parou de tocar. Todos os olhares se voltaram para a cena. Camila estava no chão, sentada, com uma das mãos apoiada no mármore, e a outra instintivamente protegendo a barriga. Ela olhou para cima e viu Verônica, parada a poucos metros, com os olhos arregalados e a boca entreaberta, em uma expressão que misturava choque e medo. Você me empurrou, sussurrou Camila, ainda sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Eu não fiz nada. A voz de Verônica saiu estridente, histérica. Você tropeçou, você é que é desajeitada. Mas as testemunhas já estavam reagindo. Um homem de terno que estava próximo correu até Camila, ajoelhando-se ao seu lado. Fique quieta, não se mexa, disse ele com urgência. Você bateu forte, vou chamar ajuda. Uma mulher de meia-idade, hóspede do hotel, estava com o celular na mão e declarou em voz alta. Eu gravei tudo. Foi um empurrão. Foi intencional. Ela empurrou essa moça grávida. Outros hóspedes começaram a murmurar.
alguns pegando seus próprios celulares, outros se aproximando para ajudar. Um dos seguranças do hotel veio correndo, falando urgentemente no rádio, pedindo que chamassem os paramédicos e avisassem a gerência. Bruno finalmente reagiu, mas não da forma que Camila esperava. Ele não correu até ela, não perguntou se estava bem, não demonstrou preocupação. Em vez disso, virou-se para Verônica, pegando-a pelo braço e afastando-a da cena como se quisesse protegê-la das consequências do que havia feito. Camila sentiu a dor nas costas pulsar, mas era a dor no peito, no coração, que realmente a dilacerava. Ela olhou para Bruno, para o homem que um dia a amou mais do que tudo, e viu um estranho. Um homem capaz de virar as costas para a mãe de seu filho, para a mulher com quem prometeu dividir a vida. Tudo por orgulho, por conveniência, por covardia. As lágrimas finalmente começaram a cair, silenciosas, enquanto Camila permanecia sentada no chão frio de mármore, rodeada por estranhos que demonstravam mais compaixão por ela do que o próprio marido. E foi naquele momento, naquele exato instante de dor e humilhação, que algo mudou dentro dela. Uma decisão se formou, cristalina e inabalável. Ela não seria mais a esposa que esperava, que aceitava, que perdoava infinitamente. Ela seria mãe, e como mãe, protegeria seu filho de tudo e de todos, inclusive daquele homem que agora a olhava com indiferença. O gerente do hotel chegou correndo, junto com 2 paramédicos que traziam uma maca dobrável e uma maleta de primeiros socorros. Eles se ajoelharam ao lado de Camila, fazendo perguntas rápidas. Ela está grávida, informou o homem de terno que havia sido o primeiro a socorrê-la. 4 meses, pelo que ouvi ela dizer. Bateu forte nas costas. Vamos levá-la para um lugar mais reservado, disse um dos paramédicos, um rapaz jovem com expressão séria e profissional. Senhora, a senhora está sentindo dor na barriga? Qualquer tipo de cólica ou desconforto? Camila tentou avaliar. A dor nas costas era intensa, mas na barriga ela não tinha certeza. Havia um desconforto, uma tensão, mas não conseguia distinguir se era físico ou apenas o pânico tomando conta dela. Eu não sei, sussurrou ela, e o medo transpareceu na voz. Meu bebê, ele está bem. Vamos verificar tudo, senhora. Tranquilizou o paramédico. Mas precisamos que a senhora fique calma e nos deixe cuidar disso, está bem? Eles a ajudaram a se levantar com cuidado extremo, apoiando-a pelos braços. Camila sentiu as pernas bambas, mas conseguiu ficar em pé. Foi quando viu pela primeira vez que o saguão inteiro estava olhando para ela. Dezenas de pessoas, todas testemunhas do que havia acontecido. E ali, próximo à recepção, estavam Bruno e Verônica. Ele com uma expressão tensa, preocupado não com ela, mas com a situação que aquilo poderia criar. E Verônica pálida, mas ainda tentando manter uma postura de inocência. Ela tropeçou. Verônica voltou a gritar, desta vez para todos que estavam presentes. Eu não fiz nada. Ela estava nervosa, desajeitada, e tropeçou nos próprios pés. Isso é mentira. A voz veio de uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, que estava sentada em uma das poltronas lendo uma revista. Eu vi tudo. A senhora empurrou essa moça com as 2 mãos. Foi deliberado e cruel. Eu também vi, confirmou o outro hóspede, um homem mais velho com sotaque do interior. Filmei com meu celular. Tá tudo aqui gravado. O segurança, um homem alto e forte com um semblante severo, aproximou-se de Verônica. A senhora vai ter que me acompanhar e prestar esclarecimentos, disse ele com firmeza. O hotel tem câmeras em todo o saguão. Vamos revisar as imagens e ver exatamente o que aconteceu. Isso é um absurdo. Verônica tentou se desvencilhar, mas o segurança não estava disposto a ceder. Bruno, diga alguma coisa, você viu o que aconteceu? Bruno abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez desde que tudo começara, ele parecia genuinamente perdido, sem saber o que fazer ou dizer. Eu não vi direito, disse ele finalmente, e a traição naquelas palavras foi como uma facada em Camila. Estava olhando para o lado quando ela caiu. Camila sentiu uma onda de náusea, que não tinha nada a ver com a gravidez. O homem ao seu lado há 9 anos, o pai de seu filho, estava mentindo para proteger a amante.
Estava disposto a deixá-la desamparada, humilhada, possivelmente ferida, apenas para não contrariar Verônica. Os paramédicos começaram a levá-la em direção a uma sala reservada nos fundos do saguão, onde poderiam examiná-la com mais privacidade. Mas antes de sair, Camila virou-se mais uma vez, olhando diretamente para Bruno. Os olhos dele finalmente encontraram os dela, e naquele breve momento, Camila viu algo que nunca havia visto antes. Vergonha. Uma vergonha profunda, que ele tentava esconder atrás da máscara de indiferença, mas que estava lá, inegável. "Você vai ter que viver com isso", disse Camila, e sua voz, embora baixa, ecoou no silêncio que se formara ao redor deles. "Vai ter que olhar para o seu filho nos olhos um dia e explicar por que você escolheu proteger a mulher que machucou a mãe dele. Boa sorte com isso." E então, ela se virou e deixou que os paramédicos a levassem, deixando Bruno parado ali, no meio, daquele saguão luxuoso que, de repente, parecia pequeno e sufocante demais. A sala onde levaram Camila era pequena e discreta, localizada nos fundos do saguão, próxima aos escritórios administrativos do hotel. As paredes eram de um bege neutro, havia uma maca improvisada com lençóis brancos, e a iluminação era suave, muito diferente dos lustres de cristal do saguão principal. Um dos paramédicos, aquele rapaz jovem de olhos gentis, ajudou-a a se deitar enquanto o outro abria a maleta de primeiros socorros e começava a preparar os equipamentos. "Como a senhora está se sentindo agora?" perguntou ele, colocando um medidor de pressão arterial em seu braço. A dor nas costas melhorou ou piorou? Camila tentou se concentrar nas sensações físicas, mas seu corpo inteiro parecia estar em estado de alerta. "Ainda dói", disse ela, a voz trêmula, "mas não é insuportável. O que me preocupa é o bebê. Ele está se mexendo? Como eu sei se ele está bem?" O paramédico sorriu de forma tranquilizadora. "Vamos verificar tudo, senhora. Primeiro preciso medir seus sinais vitais, e depois vamos usar um Doppler fetal portátil que temos na ambulância. É um aparelho que nos permite ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Com 4 meses de gestação, já deve ser possível detectar claramente." Enquanto ele trabalhava medindo sua pressão, temperatura e frequência cardíaca, o outro paramédico saiu da sala para buscar mais equipamentos na ambulância que já havia sido chamada e aguardava do lado de fora do hotel. Camila fechou os olhos tentando se acalmar, mas as imagens do que havia acabado de acontecer continuavam passando em sua mente como um filme em loop. O empurrão, a queda, o olhar de Bruno, a arrogância de Verônica. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. "Sua pressão está um pouco elevada", comentou o paramédico franzindo a testa. 140 por 90. "Não é perigoso ainda, mas precisamos monitorar. É normal que suba em situações de estresse, mas em uma gestação precisamos ter cuidado extra." Naquele momento, a porta se abriu e entrou um homem de terno azul marinho, com crachá do hotel identificando-o como o gerente. Seu rosto estava tenso, preocupado, e ele carregava um tablet nas mãos. "Senhora", começou ele, com voz formal, mas respeitosa, "meu nome é Paulo Mendes. Sou o gerente-geral do Grand Plaza. Em primeiro lugar, quero expressar nosso mais profundo pesar pelo que aconteceu em nossas instalações. Isso é absolutamente inaceitável e vamos tomar todas as providências cabíveis." Camila abriu os olhos e olhou para ele, ainda processando as palavras. "Providências?" Paulo Mendes assentiu gravemente. "Já chamamos a polícia. Eles estão a caminho. Também isolamos as imagens das câmeras de segurança e temos diversos hóspedes que se ofereceram como testemunhas. O que aconteceu com a senhora foi filmado de 3 ângulos diferentes. Não há dúvida alguma sobre o que ocorreu." 3 ângulos, repetiu Camila, e pela primeira vez desde a queda sentiu algo além de dor e choque. Sentiu uma pontada de esperança, de validação. "Então há provas. Provas de que ela me empurrou. Provas irrefutáveis", confirmou o gerente. "E se a senhora desejar, podemos fornecer todas essas gravações às autoridades e ao seu advogado. O Grand Plaza tem política de tolerância zero
a qualquer tipo de agressão em nossas dependências. A pessoa responsável por isso será responsabilizada. Antes que Camila pudesse responder, o segundo paramédico voltou trazendo uma mala maior e de dentro dela tirou um aparelho portátil com uma tela pequena e um dispositivo que parecia um microfone, o Doppler fetal. Ele se aproximou de Camila com um sorriso reconfortante. Vou precisar que a senhora levante um pouco a blusa e abaixe um pouquinho o cós do vestido, explicou ele. Vou passar um gel aqui na barriga e usar esse aparelho para tentar detectar os batimentos do bebê. Pode ser um pouquinho frio, mas não vai doer. Camila assentiu e fez o que foi pedido, expondo sua barriga ainda pequena, mas visivelmente arredondada. O paramédico passou o gel transparente, que de fato estava gelado, e começou a mover o dispositivo em movimentos circulares lentos. Por alguns segundos, o único som na sala foi o chiado estático do aparelho. Camila prendeu a respiração, o coração disparado, orando em silêncio para que aquele som se transformasse em algo mais, em algo que lhe dissesse que seu bebê estava bem. E então, como um milagre, o som mudou. Um ritmo rápido, constante, forte. Tum, 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 tum. Como o galope de um cavalo pequeno, rápido e decidido. Aí está, disse o paramédico sorrindo amplamente. Os batimentos cardíacos do seu bebê está em torno de 150 batimentos por minuto, que é perfeitamente normal para essa fase da gestação. Seu bebê está bem, senhora. Camila sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio puro. Ela levou a mão à boca tentando conter os soluços. Ele está bem, sussurrou. Meu bebê está bem. Mas o paramédico levantou uma mão em gesto de cautela. Os batimentos estão normais agora, sim, mas isso não significa que não possa haver complicações. A senhora sofreu um trauma físico considerável, e o impacto nas costas pode ter consequências que não são imediatamente visíveis. Precisamos levá-la ao hospital para uma avaliação completa, um ultrassom mais detalhado, exames de sangue e um período de observação. Camila concordou imediatamente. Façam o que for preciso. Só quero ter certeza de que ele está realmente bem. Enquanto os paramédicos começavam a prepará-la para o transporte, a porta se abriu novamente e, desta vez, quem entrou foi um dos seguranças do hotel, acompanhado de 2 policiais uniformizados. Um deles, um homem de meia idade, com bigode grisalho e expressão séria, aproximou-se de Camila com um bloco de notas na mão. Senhora, sou o sargento Oliveira, da 9ª Delegacia. Vim tomar seu depoimento sobre o incidente. A senhora está em condições de falar um pouco? Camila olhou para os paramédicos que assentiram, indicando que alguns minutos de conversa não fariam mal desde que ela continuasse, deitada e calma. Sim, posso falar, disse ela. O sargento puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da maca. Pode me contar com suas próprias palavras o que aconteceu desde que a senhora chegou ao hotel? E Camila contou. Desde o momento em que entrou no saguão, viu Bruno, foi abordada por Verônica, sofreu as provocações e finalmente foi empurrada. Falou com voz firme, controlando a emoção, focando nos fatos. O sargento anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer detalhes. A senhora conhecia a agressora antes de hoje? Perguntou ele em determinado momento. Sabia da existência dela, respondeu Camila. Verônica trabalhava como assistente do meu marido. Mas nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente até hoje. E o seu marido? Ele interveio de alguma forma durante a agressão? Camila sentiu um aperto no peito. Não, ele não fez nada. Depois que eu caí, ele se preocupou mais em proteger a Verônica do que em verificar se eu estava bem. O sargento parou de escrever por um momento e olhou para ela com uma expressão que misturava compaixão e desagrado. Entendo, disse ele, voltando a anotar. Vou precisar conversar com ele também. E com a agressora, é claro. Ela está aqui ainda, perguntou Camila. Está sendo contida por nossos homens no saguão, confirmou o outro policial, um rapaz mais jovem que havia permanecido em silêncio até então. Junto com o seu marido. Ambos vão precisar prestar depoimento na delegacia. Naquele momento, vozes alteradas começaram a ecoar do corredor. Alguém estava discutindo,
e o tom era de autoridade inabalável. A porta se abriu abruptamente e um homem entrou na sala com passos decididos. Era alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usava um terno impecável e carregava uma pasta de couro. Seu rosto era marcado por rugas de expressão que falavam de décadas de decisões difíceis, e seus olhos eram do tipo que não toleravam mentiras ou meias-verdades. Doutor Henrique, disse o sargento Oliveira, levantando-se imediatamente em um gesto de respeito. Não esperávamos o senhor aqui. Não estou aqui como juiz, Oliveira, disse o homem, sua voz grave e controlada. Estou aqui como pai. Recebi uma ligação dizendo que minha filha esteve envolvida em um incidente neste hotel. Preciso saber o que aconteceu. O sargento hesitou, trocando um olhar com o colega mais jovem. Doutor, com todo respeito, isso está sendo tratado como um caso de agressão física a uma gestante. Sua filha é a principal suspeita. Talvez seja melhor o senhor não se envolver diretamente. Henrique Carvalho, Camila finalmente conseguiu colocar nome e contexto àquela figura imponente. Era conhecido em todo o estado de São Paulo. Juiz federal há mais de 20 anos, com fama de ser intransigente, justo e absolutamente incorruptível. Ela já havia ouvido Bruno mencionar o nome dele algumas vezes, sempre com um misto de admiração e temor. Verônica sempre se gabava de ter um pai influente, mas Camila nunca imaginou que fosse ele. Não vou interferir no processo, garantiu Henrique, mas sua voz carregava um peso que tornava qualquer promessa sua uma certeza. Apenas quero ver as evidências com meus próprios olhos. Se minha filha fez algo errado, ela responderá por isso como qualquer outro cidadão. Mas preciso saber a verdade primeiro. O gerente do hotel, Paulo Mendes, que havia permanecido discreto em um canto da sala, deu um passo à frente. Dr. Carvalho, se o senhor quiser, posso mostrar as imagens das câmeras de segurança. Temos tudo gravado. Henrique assentiu e os dois saíram da sala, seguidos por um dos policiais. Camila ficou ali, deitada na maca, processando o que estava acontecendo. O pai de Verônica era um dos homens mais respeitados do judiciário brasileiro. Se ele decidisse proteger a filha, usar sua influência, Camila não teria chance alguma. Mas algo na postura dele, na forma como falou sobre querer ver a verdade, deu-lhe uma pequena centelha de esperança. Os minutos que se seguiram foram de silêncio tenso. Os paramédicos terminaram de preparar Camila para o transporte, colocando-a em uma maca com rodas e fixando cintas de segurança. O sargento Oliveira ficou ao lado dela, explicando que depois dos exames no hospital, ela precisaria passar pela delegacia para formalizar o registro da ocorrência. E então, Henrique Carvalho voltou. Seu rosto estava pálido, as linhas de expressão mais profundas, e havia algo em seus olhos que não estava ali antes. Dor. Decepção profunda. Vi as imagens, disse ele, e sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Vi tudo. 3 ângulos diferentes, como o gerente disse. Não há dúvida alguma. Minha filha empurrou essa senhora com força deliberada. Não foi acidente, não foi tropeço. Foi agressão consciente. Ele se aproximou da maca onde Camila estava e, para surpresa de todos, fez uma reverência respeitosa. Senhora, disse ele, e havia uma sinceridade devastadora em sua voz. Peço desculpas em nome da minha família. O que minha filha fez é indesculpável. Como pai, sinto uma vergonha que palavras não podem expressar. Como cidadão e como homem da lei, garanto que ela responderá por seus atos. Camila não sabia o que dizer. Nunca esperou aquilo. Nunca imaginou que o pai de sua agressora viria até ela com um pedido de desculpas. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Henrique endireitou-se e virou-se para o sargento. Oliveira, vou acompanhar minha filha até a delegacia. Ela vai prestar depoimento e cooperar totalmente com a investigação. Não haverá advogado tentando dificultar as coisas. Não haverá manobras processuais. A verdade deve prevalecer. Doutor, começou o sargento claramente desconfortável, o senhor não precisa fazer isso. Como pai, tem direito de... De quê? Interrompeu Henrique, sua voz ganhando força novamente. De proteger uma filha que cometeu um ato de violência contra uma mulher grávida? De usar minha posição para torcer a lei em favor do meu sangue?
Não, Oliveira. Passei a vida toda defendendo que todos são iguais perante a lei. Não vou violar esse princípio agora, não importa o quanto doa. Ele se virou para sair, mas antes de cruzar a porta, olhou para trás mais uma vez. Cuide-se, senhora, e cuide desse bebê. Ele é inocente em tudo isso. E então saiu, deixando um silêncio pesado na sala. Camila sentiu uma emoção estranha, uma mistura de admiração e tristeza por aquele homem que claramente amava a filha, mas amava a justiça ainda mais. Os paramédicos começaram a empurrar a maca em direção à saída dos fundos do hotel, onde a ambulância aguardava. Ao passarem pelo corredor, Camila pôde ver, através de uma porta entreaberta, o saguão principal. Lá estava Verônica, sentada em uma poltrona, flanqueada por 2 policiais. Seu rosto estava manchado de rímel, os olhos vermelhos de choro, e toda a arrogância havia desaparecido. No lugar havia medo puro. Bruno estava a alguns metros de distância, falando ao celular com expressão tensa, provavelmente ligando para algum advogado. Verônica olhou para cima no exato momento em que a maca de Camila passava, e seus olhos se encontraram. Por um breve instante, Camila viu arrependimento ali. Tardio, insuficiente, mas real. Mas ela desviou o olhar, não tinha energia emocional para gastar com compaixão por quem tinha tentado machucá-la. A ambulância a levou pelo trânsito caótico de São Paulo, com sirenes ligadas, abrindo caminho entre carros e ônibus. Camila olhava pela janela, vendo a cidade passar, e pensava em como sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Pela manhã, era apenas uma mulher grávida indo resolver papéis de separação. Agora era vítima de agressão. Estava a caminho do hospital. E havia se tornado o centro de um caso que envolvia um dos juízes mais respeitados do país. O hospital era grande, moderno, um dos melhores de São Paulo. Levaram Camila diretamente para a emergência obstétrica, onde uma equipe já estava esperando. Uma médica de cabelos pretos presos em um coque, vestindo jaleco branco com um crachá que identificava seu nome como Doutora Helena Fonseca, assumiu o comando imediatamente. Vamos fazer um ultrassom completo primeiro, explicou ela enquanto acompanhavam Camila até uma sala de exames. Precisamos verificar se há qualquer sinal de descolamento de placenta, ruptura prematura de membranas ou sofrimento fetal. Também vamos fazer uma análise da sua coluna e das suas costas para avaliar a extensão dos danos físicos. As próximas 2 horas foram uma sucessão de exames. O ultrassom mostrou o bebê ali, pequeno, mas perfeitamente formado, mexendo-se com vigor. A placenta estava bem posicionada, sem sinais de descolamento. O líquido amniótico estava em quantidade normal. Os batimentos cardíacos permaneciam fortes e regulares. Camila chorou de alívio ao ver aquela imagem na tela, seu filho movendo os bracinhos minúsculos como se acenasse para ela. O bebê está bem, confirmou a doutora Helena com um sorriso. É um verdadeiro guerreiro. Mas você, minha querida, vai precisar de alguns cuidados. Tem uma contusão considerável nas costas e vou prescrever repouso absoluto por pelo menos 1 semana. Nada de esforço, nada de estresse. E vou querer vê-la aqui em consultas de acompanhamento a cada 3 dias no próximo mês. Camila concordou com tudo, apenas grata por saber que seu filho estava seguro. Mas quando finalmente a deixaram sozinha em um quarto privativo para descansar, a exaustão emocional a atingiu como uma onda. Ela se deitou na cama hospitalar, olhando para o teto branco, e deixou as lágrimas correrem livremente. Seu celular, que estava na bolsa que os paramédicos haviam trazido, começou a tocar. Era Mariana, sua advogada e melhor amiga. Camila a atendeu com a voz embargada. Camila? Meu Deus, Camila, o que aconteceu? Acabei de ver no grupo de notícias jurídicas que houve um incidente no Grand Plaza, envolvendo você e a filha do juiz Henrique Carvalho. Está tudo bem? E Camila contou tudo. Cada detalhe, desde o empurrão até a conversa com o pai de Verônica, os exames, o estado do bebê. Mariana ouvia em silêncio, interrompendo apenas com exclamações ocasionais de indignação ou preocupação. Esse Bruno é um covarde, declarou Mariana com veemência quando Camila terminou. Mas olha, Camila,
Você tem um caso sólido aqui. Agressão à gestante é crime grave, e com todas essas testemunhas e gravações, não há como ela escapar. E se o próprio pai dela está disposto a não interferir, melhor ainda. Eu não quero vingança, Mari, disse Camila, cansada. Só quero paz. Quero poder criar meu filho em segurança, longe de toda essa loucura. E você vai ter isso, prometeu Mariana. Vou garantir. Amanhã de manhã, vou até aí no hospital e conversamos sobre os próximos passos. Por enquanto, descanse. Você e o bebê precisam. Depois que desligaram, Camila colocou a mão na barriga, sentindo a pequena curva ali. Vamos ficar bem, sussurrou para o filho que ainda não podia ouvi-la. Eu prometo que vamos ficar bem, e ninguém nunca mais vai nos machucar. Enquanto isso, em outro lugar de São Paulo, no escritório particular de sua casa em um bairro nobre, Henrique Carvalho estava sentado diante da filha. Verônica estava encolhida em uma poltrona, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos tremendo, segurando uma xícara de chá que nem havia tocado. Pai, por favor, começou ela pela 10ª vez. Foi um impulso. Eu não pensei, Você não pensou, interrompeu Henrique, e havia uma frieza em sua voz que Verônica nunca havia ouvido antes. Essa é a parte que mais me assusta, Verônica. Você não pensou. Não pensou nas consequências, não pensou na mulher grávida, não pensou no bebê que ela carrega. Agiu por impulso, por raiva, por ciúmes e quase provocou uma tragédia. Mas ela está bem, tentou Verônica. O bebê está bem, eu soube. Não houve consequências graves. Desta vez, disse Henrique, levantando-se e caminhando até a janela. Desta vez não houve, mas poderia ter havido. E você teria que carregar isso pelo resto da vida, bem como eu. Ele virou-se para olhá-la, e Verônica viu lágrimas nos olhos do pai pela primeira vez em sua vida adulta. Você me desapontou, Verônica. Não como juiz, mas como pai. Criei você para ser melhor que isso. Para ter compaixão, empatia, controle. E você jogou tudo isso fora por um homem casado, que nem teve coragem de defendê-la quando as coisas ficaram sérias. A menção a Bruno fez Verônica começar a chorar novamente. Ele nem atendeu minhas ligações depois que saímos do hotel. Está com o advogado dele, preocupado com a própria reputação. Como deveria ser, disse Henrique com dureza. Ele tem muito a perder. Uma carreira executiva, contratos, imagem pública. E você, Verônica, você tem muito a responder. Amanhã você vai à delegacia e vai contar a verdade. Toda ela vai cooperar completamente e depois vai aceitar as consequências dos seus atos, sejam quais forem. E, se eu for presa, sussurrou Verônica, o medo transparecendo na voz. Henrique fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, a dor ali era palpável. Se for presa, você cumprirá sua pena. E eu vou visitá-la, porque sou seu pai e sempre serei, mas não vou usar minha posição para salvá-la. A lei é igual para todos, Verônica, inclusive para você. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá fora. Pai e filha, separados por escolhas que não podiam ser desfeitas e consequências que ainda estavam por vir. Os dias que se seguiram ao incidente no Grand Plaza se desenrolaram como uma tempestade que Camila assistia de longe, protegida pelas paredes do apartamento que agora dividia apenas com seu filho, ainda por nascer. Mariana havia assumido o controle legal de tudo, transformando-se em uma guardiã feroz que filtrava cada ligação, cada mensagem, cada pedido de entrevista que chegava. Porque o caso havia se tornado notícia, grande notícia. O vídeo do empurrão, gravado pelo hóspede do hotel, de alguma forma vazou para as redes sociais e se espalhou como fogo em mato seco. Em 48 horas, já tinha sido visto por mais de 5 milhões de pessoas, compartilhado incontáveis vezes, comentado em programas de televisão e discutido em editoriais de jornais importantes. A narrativa era clara e impactante. Uma mulher grávida agredida pela amante de seu marido em um hotel de luxo, enquanto o próprio marido assistia sem intervir. A indignação pública foi imediata e avassaladora. Verônica se tornou da noite para o dia um dos nomes mais odiados nas redes sociais. Sua foto circulava com hashtags de repúdio, páginas inteiras eram dedicadas a expor seu comportamento,
e cada detalhe de sua vida passou a ser escrutinado publicamente. Descobriram que ela havia mentido no currículo profissional, que tinha outros relacionamentos extraconjugais no passado, que havia sido advertida em empregos anteriores por comportamento inadequado. Verdade ou exagero não importava mais. A máquina da opinião pública estava em movimento e nada a pararia. Bruno não saiu ileso. Sua empresa, uma multinacional de tecnologia com valores corporativos bem definidos, que incluíam respeito e integridade, agiu rapidamente. 2 dias após o incidente, ele foi suspenso de suas funções como diretor executivo, com vencimentos cortados, enquanto uma investigação interna era conduzida. Uma semana depois, a suspensão se tornou demissão. O comunicado oficial falava em quebra de conduta ética e incompatibilidade com os valores da companhia. O comunicado não oficial, que circulava pelos corredores e grupos de WhatsApp dos funcionários, era bem mais direto. Ninguém queria estar associado ao homem que abandonou a esposa grávida. Contratos de consultoria foram cancelados, convites para palestras e eventos foram retirados. Bruno, que sempre cultivara cuidadosamente sua imagem de executivo bem-sucedido e respeitável, viu tudo desmoronar. E o pior de tudo, Camila sabia disso através de Mariana, era que Bruno culpava ela. Culpava Camila por ter ido ao hotel, por não ter simplesmente enviado os documentos por correio, por ter criado aquela situação. A capacidade dele de distorcer a realidade, de se fazer de vítima, deixava-a simultaneamente incrédula e aliviada por não estar mais casada com ele. Mas enquanto lá fora o mundo fervia com opiniões e julgamentos, Camila estava focada em algo muito mais importante: sobreviver. A primeira semana após o incidente foi a mais difícil. As dores nas costas eram intensas, exigindo fisioterapia diária e medicação que a doutora Helena prescrevia com cuidado para não afetar o bebê. O estresse emocional se manifestava em insônia, pesadelos recorrentes onde revivia o momento do empurrão em câmera lenta e uma ansiedade constante sobre a saúde do filho. Mas o bebê, aquele pequeno guerreiro como a doutora Helena o chamava, continuava forte. A cada consulta de acompanhamento, o ultrassom mostrava um desenvolvimento perfeito. Mexia-se vigorosamente, sugava o dedinho, virava de um lado para o outro no espaço ainda amplo do útero. Em uma das consultas, a médica sorriu e comentou: "Esse aqui vai dar trabalho quando nascer. Olha a energia que tem." E Camila sorriu pela primeira vez em dias, imaginando como seria segurar aquela criança nos braços, ver seu rostinho, ouvir seu choro. Seria menino ou menina. Ela ainda não sabia. Havia decidido esperar para descobrir apenas no nascimento. Mas, independente disso, aquele bebê já era seu mundo inteiro, sua razão para continuar forte quando tudo dentro dela gritava para desmoronar. 3 semanas após o incidente, Mariana chegou ao apartamento de Camila com uma pasta cheia de documentos e uma expressão séria. Tinham uma reunião importante para discutir. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde Camila havia preparado café e estava comendo a 3ª torrada com geleia do dia, as únicas coisas que seu estômago parecia aceitar sem náuseas. "O Ministério Público está pressionando por um processo criminal completo", começou Mariana, abrindo a pasta. "Agressão com agravante por risco à vida do feto, perturbação da ordem pública, mais algumas outras acusações técnicas. Se for adiante, Verônica pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, dependendo da sentença." Camila sentiu um aperto no peito. 6 anos parece muito, disse ela, sem ter certeza do que sentia. Mariana a olhou com surpresa. "Camila, ela te empurrou sabendo que você estava grávida. Ela colocou em risco não só sua vida, mas a vida do seu filho. 6 anos é até pouco considerando a gravidade. Eu sei, Mari, mas..." Camila suspirou, mexendo no café. Com a colher. "Eu só fico pensando no pai dela, no juiz Henrique. Ele já está sofrendo tanto com tudo isso. Ele se posicionou ao lado da verdade, não tentou protegê-la e está pagando um preço alto por isso. O juiz Henrique fez o que era certo", disse Mariana com firmeza. "E sim, está pagando um preço emocional. Mas isso não muda o fato de que a filha dele cometeu um crime. Camila,
Você não pode deixar que empatia por ele te faça aceitar menos do que justiça para você e para o bebê. Camila ficou em silêncio por um momento pensativa. Então Mariana continuou. Mas há outra opção. O advogado da Verônica entrou em contato comigo com uma proposta de acordo. Ela se declararia culpada, aceitaria todas as acusações e, em troca, pediria uma pena alternativa: serviço comunitário extensivo, acompanhamento psicológico obrigatório, medidas socioeducativas e liberdade condicional com restrições rígidas. Ela ficaria com ficha criminal permanente, mas não iria presa. E o que você acha? Perguntou Camila. Mariana escolheu as palavras com cuidado. Acho que é uma decisão sua. Do ponto de vista jurídico, temos um caso fortíssimo. Poderíamos ir até o fim e provavelmente ganhar. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista do que é melhor para a sua saúde mental e para o seu bebê, talvez um acordo seja mais saudável. Processos criminais são longos, desgastantes, vão te arrastar para tribunais por meses ou até anos. Você quer passar por isso grávida e depois com um recém-nascido? Camila colocou a mão na barriga, sentindo um pequeno chute, como se o bebê estivesse dando sua opinião. Não, sussurrou. Não quero mais guerra. Quero paz. Quero poder focar em ser mãe. Então aceite o acordo, sugeriu Mariana, mas com condições. Além do que já foi proposto, eu vou exigir que Verônica participe de programas sobre violência contra mulheres, que faça trabalho voluntário em clínicas de apoio a gestantes, que se torne um exemplo vivo das consequências de atos impensados. E quero uma ordem de restrição permanente. Ela nunca mais pode se aproximar de você ou do seu filho. Camila assentiu. Faça isso. Mas, Mari, tem uma coisa que eu quero adicionar. Quero que parte da pena dela seja falar publicamente sobre o que fez, assumir responsabilidade, não como humilhação, mas como educação. Quantas pessoas impulsivas estão por aí, fazendo coisas sem pensar nas consequências? Se a história dela puder evitar que isso aconteça com outra mulher, já vale alguma coisa. Mariana sorriu, era um sorriso de orgulho e admiração. Você está se tornando muito mais forte do que era, Camila. Vou incluir isso no acordo. E foi assim que, 1 mês e meio após o incidente, o acordo foi fechado. Verônica compareceu ao tribunal acompanhada do pai, ambos vestidos formalmente, ambos com expressões graves. Ela se declarou culpada de todas as acusações, aceitou as condições impostas e foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional, com todas as obrigações previstas no acordo. A juíza que presidiu a audiência, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante, foi clara ao anunciar a sentença. A misericórdia da pena alternativa não diminui a gravidade do crime e qualquer violação das condições resultará em prisão imediata. Camila assistiu à audiência por videoconferência, pois a doutora Helena não recomendava que ela fizesse o esforço de ir até o tribunal. Viu Verônica assinar os documentos com mãos trêmulas, viu Henrique Carvalho ao lado da filha com uma postura digna, mas visivelmente emocionada, e sentiu uma estranha sensação de encerramento. Não era satisfação, não era vingança cumprida, era apenas a sensação de que um capítulo difícil estava finalmente terminando. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Bruno tentou entrar em contato algumas vezes através de advogados, querendo negociar os termos da separação definitiva e do divórcio. Mariana lidou com tudo de forma eficiente e implacável. A divisão de bens foi justa, mas favorável a Camila, considerando a situação. A pensão para o filho foi estabelecida em valores substanciais. E o mais importante, os direitos de visita de Bruno foram condicionados a avaliações psicológicas regulares e sempre supervisionadas por um profissional, pelo menos nos primeiros anos de vida da criança. Bruno tentou contestar, argumentando que estava sendo tratado injustamente, mas seu próprio advogado o aconselhou a aceitar. A opinião pública estava contra ele. Qualquer juiz ou juíza que analisasse o caso teria visto os vídeos do incidente e ele simplesmente não tinha como argumentar que era um pai adequado quando havia abandonado a mãe de seu filho no momento em que ela mais precisou de proteção.
Enquanto tudo isso se desenrolava nos bastidores legais, Camila começou um processo de reconstrução pessoal. A fisioterapia restaurou a mobilidade de suas costas, a terapia semanal com uma psicóloga especializada em trauma ajudou-a a processar o que havia acontecido e o amor crescente pelo filho que carregava deu-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Parou de chorar ao olhar para o lado vazio da cama. Começou a fazer planos para transformar o antigo escritório do apartamento em um quarto de bebê. Comprou roupinhas minúsculas, um berço de madeira clara, móveis coloridos que tocavam músicas suaves. Cada preparativo era um ato de esperança, uma declaração de que a vida continuava, que o futuro seria diferente e melhor. No 6º mês de gestação, Camila começou a participar de um grupo de apoio para mães solo. Lá conheceu outras mulheres com histórias diferentes, mas com o mesmo denominador comum. Estavam enfrentando a maternidade sozinhas, por escolha ou por circunstância, e estavam determinadas a fazer dar certo. Elas se tornaram sua rede de apoio, suas amigas, sua nova família escolhida. Foi em uma dessas reuniões que Camila conheceu Isabel, uma advogada especializada em direitos das mulheres que trabalhava para uma ONG focada em combater a violência doméstica e emocional. Isabel ouviu a história de Camila e fez um convite. Você já pensou em compartilhar sua experiência publicamente? Não como vítima, mas como sobrevivente. Há tantas mulheres por aí passando por situações parecidas, sentindo-se sozinhas, achando que é culpa delas. Você poderia ajudá-las. A ideia assustou Camila no início. Ela havia deliberadamente se afastado da mídia, recusado todas as entrevistas, mantido um perfil baixo. Mas quanto mais pensava nisso, mais sentia que talvez fosse o momento de transformar sua dor em propósito. Não imediatamente decidiu. Primeiro quero ter meu filho, me recuperar do parto, me adaptar à maternidade. Mas depois, talvez sim. O 7º e 8º meses de gestação foram os mais desafiadores fisicamente. A barriga havia crescido consideravelmente, tornar-se difícil dormir, caminhar longas distâncias ou mesmo amarrar os próprios sapatos. Mas Camila enfrentava cada desconforto com gratidão. Cada chute do bebê, cada soluço que ela sentia dentro da barriga, cada vez que precisava levantar 3 vezes à noite para ir ao banheiro, tudo isso era um lembrete de que logo, muito em breve, conheceria seu filho. Mariana passou a visitá-la quase diariamente, trazendo comida, conversando, ajudando com os preparativos. A mãe de Camila, que morava no interior de São Paulo, veio passar as últimas semanas antes do parto com ela. E pela primeira vez em meses, Camila não se sentia sozinha. Foi em uma terça-feira de manhã, 3 dias antes da data, prevista para o parto, que as contrações começaram. Camila acordou às 5 da manhã com uma dor diferente das outras que havia sentido, uma dor que vinha em ondas regulares, aumentando em intensidade. Acordou a mãe, que imediatamente entrou em modo de ação eficiente, pegando a bolsa já preparada há semanas, chamando um táxi, mantendo Camila calma com palavras reconfortantes. O hospital estava silencioso naquele horário da manhã. A doutora Helena foi chamada e chegou em menos de 1 hora, assumindo o controle com a competência tranquila que caracterizava todo o seu trabalho. Examinou Camila, monitorou o bebê e anunciou com um sorriso: está tudo caminhando bem, mas vai demorar algumas horas ainda, então respire, relaxe e confie no processo. As horas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Camila. A dor das contrações era como nada que ela já havia sentido, ondas que a consumiam completamente antes de recuar e dar-lhe alguns momentos de alívio. Mas através de toda a dor, havia uma certeza inabalável. Ela estava prestes a conhecer seu filho. O bebê por quem lutara, por quem sobrevivera, por quem reconstruíra sua vida inteira. Às 3 horas da tarde, após 10 horas de trabalho de parto, a doutora Helena finalmente disse as palavras que Camila ansiava ouvir. Está na hora de fazer força, Camila. Seu bebê está pronto para nascer. E Camila fez força com toda a energia que lhe restava, com toda a determinação que havia acumulado nesses meses difíceis, com todo o amor que já sentia por aquela criança
que ainda não havia visto. A dor era impossível de descrever, mas ela não se importava. Só queria que aquilo terminasse, só queria segurar seu filho. E então, finalmente veio o choro. Alto, indignado, forte, o choro mais lindo que Camila já ouvira em toda a sua vida. "É um menino", anunciou a doutora Helena, sorrindo amplamente enquanto levantava o bebê para que Camila pudesse ver. Um menino lindo e perfeitamente saudável. As lágrimas de Camila eram de alívio, de alegria, de amor puro e avassalador. Colocaram o bebê em seu peito. Aquele pequeno ser ainda coberto de vernix e com o rosto vermelho de tanto chorar. E Camila olhou para ele maravilhada. Ele era minúsculo, mas perfeito. 10 dedinhos nas mãos, 10 nos pés, um tufo de cabelos escuros, olhinhos que tentavam se abrir para ver o mundo pela primeira vez. "Oi, meu amor", sussurrou ela, a voz embargada de emoção. "Eu sou sua mãe, e eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo." O bebê parou de chorar ao ouvir sua voz, como se a reconhecesse. Virou a cabecinha em direção a ela, procurando, e Camila sentiu seu coração transbordar de um sentimento tão intenso que chegava a doer. Tudo pelo que havia passado, toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento, de repente fazia sentido, porque aquele menino estava ali, vivo, saudável, perfeito. E ele era dela. "Miguel", disse ela, o nome saindo naturalmente de seus lábios. "Seu nome é Miguel. Significa aquele que é como Deus, forte e protetor. E você é, meu filho. Você é meu pequeno guerreiro." Os dias no hospital foram de adaptação e descoberta. Camila aprendeu a amamentar, a trocar fraldas, a interpretar os diferentes tipos de choro de Miguel. Sua mãe estava sempre por perto, ajudando, orientando com a sabedoria de quem já havia passado por aquilo. Mariana visitou com um urso de pelúcia gigante e lágrimas nos olhos ao segurar Miguel pela primeira vez. E mensagens de apoio chegavam de todos os lados, de amigas, de colegas de trabalho, de mulheres que Camila nem conhecia pessoalmente, mas que haviam acompanhado sua história. Bruno pediu para visitar o filho no hospital. Camila, após muito pensar, concordou, mas apenas com Mariana presente e por tempo limitado. Ele chegou trajando roupas casuais que pareciam estranhas nele. Tão acostumado estava ao terno executivo. Segurava um presente embrulhado e tinha uma expressão que Camila não conseguia decifrar completamente. Mistura de curiosidade, desconforto e algo que talvez fosse arrependimento. Ele olhou para Miguel, que dormia tranquilamente no berço ao lado da cama de Camila, e ficou em silêncio por um longo momento. "Ele é lindo", disse, finalmente a voz baixa. "Ele é", concordou Camila, "e forte, um sobrevivente." Bruno entendeu o recado e desviou o olhar. "Camila, começou ele, mas ela levantou a mão interrompendo. "Não quero desculpas, Bruno. Não agora. Talvez nunca. O que você fez, ou melhor, o que você não fez naquele dia no hotel, é algo que não posso simplesmente perdoar e esquecer. Mas Miguel é seu filho, e ele tem direito de conhecer o pai. Quando você estiver pronto para ser realmente um pai, para estar presente de forma consistente e saudável, podemos conversar sobre visitas regulares. Até lá, sugiro que você resolva suas próprias questões primeiro." Bruno assentiu sem argumentar. Deixou o presente, deu mais uma olhada em Miguel e saiu. Camila não sentiu tristeza ao vê-lo ir embora. Sentiu apenas uma paz tranquila, a certeza de que havia tomado a decisão certa. Uma semana após o nascimento de Miguel, Camila recebeu uma visita inesperada no apartamento. Sua mãe atendeu a porta e voltou com uma expressão surpresa. "Tem um senhor aqui que diz que é o juiz Henrique Carvalho. Ele pediu alguns minutos do seu tempo." Camila estava amamentando Miguel na sala quando Henrique entrou, carregando um arranjo simples de flores brancas. Ele parou na entrada, claramente desconfortável, mas determinado. "Peço desculpas pela intrusão", disse ele. "Sei que não tenho direito de estar aqui, mas gostaria apenas de alguns minutos." "Pode sentar", disse Camila, indicando uma poltrona. "Miguel acabou de mamar e está quase dormindo, então podemos conversar."
Henrique sentou-se na beira da poltrona, como se estivesse em uma entrevista formal. Vim agradecer, começou ele. Agradecer por ter aceitado o acordo judicial. Sei que você poderia ter exigido muito mais, poderia ter pressionado por uma pena de prisão e ninguém a culparia por isso. Mas você mostrou uma compaixão que minha filha não mereceu de você. Camila ajustou Miguel em seus braços, olhando para o rostinho tranquilo do filho. Não fiz por ela, disse com honestidade. Fiz por mim, por Miguel. Não queria passar os primeiros anos da vida dele envolvida em processos e audiências. Queria paz, mas espero que Verônica use essa chance para realmente mudar, para se tornar uma pessoa melhor. Henrique assentiu, os olhos marejados. Ela está tentando. Participou da primeira sessão do programa de apoio a vítimas de violência, está fazendo o trabalho comunitário em uma clínica para gestantes de baixa renda e tem ido à terapia 2 vezes por semana. Não sei se será suficiente para redimi-la, mas é um começo. Houve um silêncio, e então Henrique falou novamente, desta vez com a voz mais baixa e emocionada. Vi você com ele, com seu filho, e vi o amor ali. E penso em tudo que você passou, como ficou forte através de tudo isso, e me sinto honrado em ter testemunhado mesmo de longe essa transformação. Você é uma mulher extraordinária, Camila. Seu filho tem sorte de ter você como mãe. Camila sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Obrigada, e eu sinto muito pelo que você está passando. Sei que você ama sua filha, e não deve ser fácil ter feito o que você fez. Um pai ama seus filhos incondicionalmente, disse Henrique, levantando-se para ir embora. Mas amor não significa protegê-los das consequências de suas escolhas. Significa ensiná-los a ser pessoas melhores, mesmo quando dói. Ele se despediu e saiu, deixando Camila ali com Miguel adormecido em seus braços, pensando em todas as diferentes formas de amor, de força, de recomeços. 2 anos haviam passado desde aquela manhã de quinta-feira no Grand Plaza, e Camila mal reconhecia a mulher que havia sido naquele dia. Olhava-se no espelho e via alguém diferente, mais forte, mais segura, com um brilho nos olhos que não vinha de ilusões românticas ou expectativas sobre relacionamentos, mas de algo muito mais profundo e duradouro. Propósito. Miguel estava com 2 anos agora, uma criança vibrante e curiosa que enchia o apartamento com risadas, perguntas intermináveis e uma energia inesgotável. Seus cabelos escuros haviam crescido em cachos descontrolados que Camila adorava pentear todas as manhãs, e seus olhos castanhos brilhavam com inteligência e malícia quando inventava suas travessuras diárias. Ele falava sem parar, uma mistura encantadora de palavras corretas e outras que só ele entendia, criando histórias elaboradas sobre seus brinquedos e os personagens imaginários que povoavam seu mundo. Todas as manhãs, Camila acordava com Miguel pulando em sua cama, gritando, "Mamãe, acordar, brincar", e ela acordava sorrindo, mesmo nos dias em que o cansaço pesava nos ossos, porque aquela criança era seu milagre, seu propósito, sua maior conquista. Cada etapa do desenvolvimento de Miguel, desde os primeiros passos cambaleantes até as primeiras palavras, havia sido celebrada com lágrimas de alegria e fotografias incontáveis que lotavam o celular de Camila. Bruno visitava Miguel 1 vez por mês, sempre sob supervisão e em horários combinados. Havia feito terapia, como Camila exigira, e aos poucos estava tentando construir algum tipo de relacionação com o filho. Nunca seria o pai presente que Miguel merecia. Camila havia aceitado isso, mas pelo menos agora ele tentava. Havia se mudado para Belo Horizonte, onde conseguira um emprego em uma empresa menor, longe do glamour executivo que um dia conheceu. Sua carreira nunca se recuperou completamente, e Camila sabia, através de conhecidos em comum, que ele vivia uma vida discreta e solitária, ainda tentando reconstruir uma reputação que talvez nunca fosse totalmente restaurada. Verônica cumpria religiosamente as condições de seu acordo judicial. Trabalhava em uma ONG de apoio a mulheres vítimas de violência, participava de palestras educativas sobre controle de impulsos e consequências de ações violentas,
e havia se tornado, de certa forma, um exemplo de como alguém pode tentar reparar erros graves. Camila nunca teve contato direto com ela após o julgamento e preferia assim. Não havia perdão necessariamente, mas também não havia mais raiva. Apenas uma distância respeitosa e a esperança de que cada uma seguisse seu próprio caminho de cura. Mas a mudança mais significativa na vida de Camila não era nas pessoas que a cercavam, mas nela própria. 6 meses após o nascimento de Miguel, quando finalmente sentiu-se pronta, havia aceitado o convite de Isabel para compartilhar sua história. A primeira palestra foi em um pequeno auditório de uma universidade para cerca de 50 pessoas, a maioria mulheres jovens. Camila estava tão nervosa que suas mãos tremiam segurando o microfone e, por um momento, pensou em desistir, em sair correndo daquela sala. Mas então olhou para a plateia e viu rostos atentos, esperançosos, alguns com expressões que reconheciam dor semelhante à que ela havia vivido. E começou a falar. Contou sua história sem dramatização excessiva, sem buscar piedade, apenas com a verdade nua e crua do que havia vivido. Falou sobre o casamento que desmoronou, sobre a traição, sobre o empurrão, sobre o medo de perder o filho, sobre a força que descobriu dentro de si quando pensou que não tinha mais nada. E quando terminou, o silêncio no auditório durou alguns segundos que pareceram eternos. Então veio o aplauso. Forte, emocionado, com várias pessoas de pé. E mais importante que o aplauso, vieram as perguntas, os depoimentos de outras mulheres, compartilhando suas próprias histórias, os abraços de estranhas que se tornaram irmãs em dor e em cura. Camila saiu daquela palestra sabendo que havia encontrado algo que procurava sem saber, uma forma de transformar trauma em propósito, dor em força coletiva. As palestras se multiplicaram. De 50 pessoas, passou para 100, depois 200. De auditórios universitários, passou para eventos corporativos, conferências sobre direitos das mulheres, programas de televisão. Camila não se tornou uma celebridade no sentido tradicional. Não buscava fama ou reconhecimento. Mas se tornou uma voz respeitada, alguém que falava com autoridade sobre temas como violência emocional, resiliência feminina, maternidade solo e a importância de testemunhas intervirem em situações de abuso. Sua mensagem era sempre a mesma, embora as palavras variassem. Você é mais forte do que pensa. Sua dor não define você. E há vida, muita vida, depois do trauma. Não uma vida perfeita, não uma vida sem cicatrizes, mas uma vida plena, com propósito, com amor, com momentos de alegria que tornam as cicatrizes suportáveis. Isabel, que havia se tornado não apenas colega, mas amiga próxima, convidou Camila para se juntar à equipe da ONG como consultora voluntária e, eventualmente, como palestrante remunerada. Camila aceitou, equilibrando esse trabalho com seu emprego anterior em uma empresa de marketing digital, onde havia sido promovida a gerente. Sua vida era ocupada, corrida, mas preenchida de maneira que nunca havia sido antes. Miguel frequentava uma creche próxima ao apartamento 3 vezes por semana, onde fazia amigos e aprendia através de brincadeiras. Nos outros dias ficava com a avó de Camila, que havia decidido se mudar definitivamente para São Paulo para ficar mais perto do neto. Camila sentia-se grata por essa rede de apoio, sabendo que muitas mães solo não tinham a mesma sorte. As noites depois que Miguel dormia eram os momentos em que Camila refletia sobre tudo que havia mudado. Sentava-se na varanda do apartamento com uma xícara de chá, olhando para as luzes de São Paulo piscando na distância, e pensava em como a vida era imprevisível. 2 anos atrás, estava prestes a assinar documentos de separação em um hotel, grávida e com medo do futuro. Agora era uma mulher independente, mãe de um menino maravilhoso, com uma carreira significativa e um propósito claro. Não era uma vida sem desafios. Havia dias em que o cansaço era imenso, em que Miguel ficava doente e ela passava noites acordada, em que as contas pareciam mais altas do que o salário permitia. Havia momentos de solidão, principalmente nas madrugadas quando Miguel tinha pesadelos e ela o acalmava sozinha, sem um parceiro para dividir o peso.
Mas mesmo nesses momentos difíceis, Camila não desejava voltar atrás. Não desejava estar presa em um casamento infeliz, dependendo emocionalmente de um homem que não a valorizava. Foi em uma tarde de sexta-feira, 3 meses antes de Miguel completar 3 anos, que Camila recebeu um convite especial. O convite veio através de Isabel e era para participar de uma conferência nacional sobre justiça e direitos humanos, um evento de 3 dias que reuniria juízes, advogados, ativistas e especialistas de todo o país. Queriam que Camila fosse uma das palestrantes principais, falando sobre como o sistema judicial pode proteger ou falhar vítimas de violência, usando sua própria experiência como estudo de caso. É um evento grande, Camila, explicou Isabel ao telefone. Vai ter mais de 1000 pessoas no auditório principal. Autoridades importantes estarão lá. É uma oportunidade incrível de alcançar pessoas que realmente podem fazer mudanças sistêmicas. 1000 pessoas. Camila sentiu um frio na barriga. Nunca havia falado para uma plateia tão grande, mas ao mesmo tempo sentiu uma centelha de empolgação. Aceito, disse ela. Quando é? Daqui. Há 2 meses, em Brasília, no centro de convenções. Você vai ter todo o suporte que precisar, hospedagem, passagens, tudo. E Camila, estou orgulhosa de você. Do quanto você cresceu, do quanto está fazendo diferença. As semanas que antecederam a conferência foram intensas. Camila trabalhou em sua palestra com a mesma dedicação que aplicava a tudo em sua vida, reescrevendo múltiplas vezes, ensaiando diante do espelho, pedindo feedback de Isabel e de Mariana. Queria que cada palavra contasse, que sua mensagem fosse clara sem ser panfletária, emocionante sem ser melodramática. Miguel percebeu que a mãe estava mais ocupada que o normal, e com a intuição das crianças, passou a fazer desenhos especiais para ela todos os dias. Desenhos de bonecos de palitinho que eram ele e a mamãe, sempre de mãos dadas, sempre sorrindo. Camila guardava cada um deles com cuidado, colando-os em um caderno especial que um dia mostraria ao filho, quando ele fosse grande o suficiente para entender o quanto aqueles rabiscos coloridos a sustentaram em momentos de dúvida. A viagem para Brasília foi a primeira vez que Camila deixou Miguel por mais de um dia. Ele ficaria com a avó, que já tinha experiência de cuidar dele, regularmente. Mas ainda assim o coração de Camila apertou ao se despedir no aeroporto. Seja bom para a vovó, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do filho. A mamãe volta logo, está bem? Você vai falar para muita gente, perguntou Miguel com seus olhos grandes e curiosos. A vovó disse que você é importante. Camila sorriu, os olhos marejando. Vou falar sim, meu amor, sobre coisas importantes, sobre ser forte, sobre não desistir, sobre amor. Todas as coisas que você me ensinou. Eu te ensinei? Miguel pareceu confuso, mas satisfeito com a ideia. Ensinou, confirmou Camila, beijando a testa dele. Me ensinou que o amor verdadeiro não vem de onde a gente espera às vezes. E que ser forte não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. O centro de convenções em Brasília era imenso, moderno, com corredores que pareciam se estender infinitamente. Camila chegou um dia antes de sua palestra para se familiarizar com o espaço e participar de alguns painéis menores. Conheceu outras palestrantes, ouviu histórias poderosas de superação e justiça e sentiu-se honrada de estar ali entre aquelas mulheres e homens que dedicavam suas vidas a fazer diferença. Na manhã de sua palestra, Camila acordou às 5, o estômago embrulhado de nervosismo. Tomou banho, vestiu o terno azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, prendeu os cabelos em um coque elegante e olhou-se no espelho do quarto de hotel. Você consegue, sussurrou para seu reflexo. Por Miguel, por todas as mulheres que precisam ouvir isso, por você mesma. Você consegue. O auditório principal estava lotado quando ela chegou. 1000 pessoas, talvez mais, ocupavam cada assento disponível. O palco era grande com uma tela gigante atrás que exibiria slides durante as apresentações e um pódio com microfone no centro. Camila esperou nos bastidores,
ouvindo sua introdução ser lida por uma das organizadoras do evento, e respirou fundo repetidas vezes, e então foi chamada. Caminhou até o palco com passos firmes, embora suas pernas quisessem tremer. A luz dos refletores era intensa, tornando difícil ver rostos individuais na plateia, mas ela podia sentir a atenção coletiva focada nela. Posicionou-se atrás do pódio, ajustou o microfone e começou. Boa tarde. Meu nome é Camila, e há 2 anos, em uma manhã comum de quinta-feira, minha vida mudou para sempre em um saguão de hotel em São Paulo. E ela contou. Contou sobre o casamento desfeito, sobre estar grávida e vulnerável, sobre o confronto com Verônica, sobre o empurrão e a queda. Contou sobre o medo de perder o filho, sobre a força que encontrou dentro de si, sobre as testemunhas que intervieram, sobre Henrique Carvalho e sua escolha de honrar a justiça acima de laços familiares. Mas mais importante, contou sobre o que veio depois. Sobre o nascimento de Miguel, sobre reconstruir sua vida peça por peça, sobre transformar trauma em propósito. Falou sobre a importância de testemunhas não ficarem caladas, de sistemas judiciais apoiarem vítimas em vez de revitimizá-las, de sociedades cultivarem empatia e intervenção. Não estou aqui como vítima, disse ela, sua voz firme e clara. Estou aqui como sobrevivente, como mãe, como mulher que aprendeu que força não é não cair. É levantar toda vez que você cai. E estou aqui para dizer a cada mulher que está passando por algo parecido: você não está sozinha. Sua dor importa, sua história importa. E há vida, muita e linda vida, esperando por você do outro lado dessa tempestade. Quando terminou, o silêncio durou apenas 1 segundo antes do aplauso explodir. 1000 pessoas de pé, batendo palmas com entusiasmo, algumas chorando abertamente. Camila sentiu as próprias lágrimas escorrerem, lágrimas de alívio e realização, enquanto absorvia aquele momento. Havia transformado o pior dia de sua vida em algo que poderia ajudar outras pessoas. Depois da palestra, havia uma sessão de perguntas e respostas. As questões variaram de aspectos legais do caso a conselhos pessoais sobre como lidar com trauma. Camila respondeu cada uma com honestidade e compaixão, nunca pretendendo ter todas as respostas, apenas compartilhando o que aprendera em sua própria jornada. Foi quando a última pergunta foi feita por um homem na terceira fileira, cuja voz Camila reconheceu imediatamente. Dr. Henrique. Ela protegeu os olhos da luz dos refletores, tentando ver melhor. Sim, sou eu, confirmou Henrique Carvalho, levantando-se. Não tenho uma pergunta, na verdade. Apenas queria agradecer publicamente por sua generosidade em aceitar o acordo judicial e por usar sua história para educar, em vez de apenas buscar retribuição. E queria dizer que o que você fez aqui hoje, o que você tem feito em suas palestras, é extraordinário. Você é uma inspiração não apenas para mulheres, mas para todos nós que trabalham no sistema de justiça. Obrigado. O auditório aplaudiu novamente e Camila, com a voz embargada, respondeu. Obrigada, Dr. Henrique, e obrigada por ter sido um exemplo de integridade quando era mais fácil não ser. Pessoas como o senhor nos lembram que justiça é possível. Após o evento, Camila foi cercada por pessoas querendo conversar, compartilhar suas histórias, tirar fotos. Ela ficou ali por mais de 1 hora, dando atenção a cada pessoa, porque sabia o quanto significava ser ouvida, ser vista, ser validada em sua dor. Henrique esperou pacientemente à distância, e quando finalmente a multidão dispersou, aproximou-se. Posso roubar alguns minutos? Perguntou ele com cortesia formal. Claro, respondeu Camila, e os dois caminharam até uma área mais tranquila do centro de convenções. Como está Miguel? Perguntou Henrique. Deve estar grande já. Está enorme, respondeu Camila, sorrindo ao pensar no filho. 3 anos em breve. Falante, curioso, cheio de energia. É a melhor coisa que já me aconteceu. Henrique assentiu, um sorriso triste cruzando seu rosto. Verônica pergunta sobre ele às vezes. Sobre como está, se é parecido com o pai ou com você. Nunca pede para vê-lo, sabe que não seria apropriado, mas eu acho que ela pensa nele.
no que poderia ter causado se as coisas tivessem sido diferentes. Como ela está? Perguntou Camila, surpresa com a própria curiosidade. Diferente, respondeu Henrique. Mais humilde, mais consciente. O trabalho na ONG mudou ela, acho. Ver mulheres que realmente sofreram violência grave, ouvir suas histórias, forçou ela a confrontar o que fez. Não sei se é redenção verdadeira ou se é apenas alguém cumprindo pena, mas pelo menos é um começo. Espero que seja verdadeiro, disse Camila sinceramente. Não porque eu a perdoei necessariamente, mas porque o mundo precisa de menos pessoas machucando outras e mais pessoas tentando consertar o que quebraram. Henrique a olhou com uma expressão de profundo respeito. Você é notável, sabe disso? A maioria das pessoas que passaram pelo que você passou estariam consumidas por raiva, por amargura, mas você transformou isso em algo construtivo, em algo que ajuda outros. É raro. Camila deu de ombros com um sorriso pequeno. Aprendi que carregar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não faz sentido. Prefiro carregar esperança, mesmo quando é pesada. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre a conferência, sobre mudanças necessárias no sistema judicial, sobre como ambos estavam tentando, em suas próprias esferas, fazer diferença. Era uma conversa estranha, considerando como se conheceram, mas também tinha uma qualidade catártica, como se representasse um fechamento final de um capítulo doloroso. Ao se despedirem, Henrique disse: se algum dia Miguel quiser conhecer a história completa, quiser entender tudo o que aconteceu com perspectiva completa, eu estou disponível para conversar. Não para justificar minha filha, mas para fornecer contexto, para ser uma testemunha imparcial. Acho importante que ele entenda não apenas o que aconteceu, mas como foi resolvido, como justiça foi feita. Camila agradeceu e disse que consideraria quando Miguel fosse mais velho. Por enquanto, ele era apenas uma criança feliz, que não precisava saber sobre empurrões, hotéis ou conflitos adultos. Um dia ela contaria com as palavras certas e no momento certo, mas não hoje. O voo de volta para São Paulo foi tranquilo. Camila passou o tempo olhando pela janela, vendo as nuvens lá embaixo, pensando em como tinha subido alto. Não em aviões, literalmente, mas em vida, em propósito, em força. Havia começado do fundo do poço, ou pelo menos do que pareceu ser o fundo na época, e havia escalado de volta não apenas para onde estava antes, mas para um lugar completamente novo e melhor. Miguel a recebeu no aeroporto pulando nos braços dela, gritando "Mamãe voltou". Mamãe voltou com tanta alegria que fez todos ao redor sorrirem. Camila o segurou apertado, respirando o cheiro do shampoo infantil em seus cabelos, sentindo o coração transbordar de amor. Foi bem? Perguntou a mãe de Camila, que estava ao lado de Miguel. Foi perfeito, respondeu Camila. Melhor do que imaginei. Nos meses que se seguiram, a vida continuou seu ritmo agora familiar. Camila seguiu dando palestras, trabalhando, sendo mãe. Miguel continuou crescendo, aprendendo, enchendo a casa com risadas e bagunça. Bruno manteve suas visitas mensais, ainda tentando construir algum tipo de relação com o filho, embora Camila soubesse que nunca seria o que poderia ter sido. As cicatrizes nas costas de Camila haviam desaparecido com o tempo, mas as cicatrizes emocionais permaneceram, não como feridas abertas, mas como lembretes. Lembretes de que ela sobreviveu, de que era mais forte do que pensava, de que podia enfrentar o inimaginável e sair do outro lado não apenas intacta, mas transformada. Em uma noite, pouco depois de Miguel completar 3 anos, Camila estava colocando-o para dormir quando ele fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Mamãe, por que você fala tanto sobre ser forte para as pessoas? Camila pensou cuidadosamente em como responder. Porque às vezes as pessoas passam por coisas difíceis, explicou ela, acariciando os cabelos dele, e precisam lembrar que podem superar, que vão ficar bem. Eu passei por algo difícil antes de você nascer, e aprendi que ser forte não é não ter medo, é continuar mesmo quando tem medo. Você tinha medo quando eu nasci? Perguntou Miguel, seus olhinhos curiosos fixos nela. Tinha muito medo.
admitiu Camila. Medo de não ser boa o suficiente, de não saber como ser mãe, de não conseguir proteger você. Mas sabe o que descobri? Descobri que o amor é mais forte que o medo. E eu te amo tanto, meu filho, que o medo não teve chance. Miguel sorriu, aquele sorriso que iluminava o mundo de Camila. Eu também te amo, mamãe. Até a lua e de volta. Até a lua e de volta, repetiu Camila, beijando a testa dele. Sempre. Ela apagou a luz do quarto, deixando apenas a luz noturna acesa, projetando estrelas no teto, e ficou ali por alguns minutos vendo Miguel adormecer. Pensou em tudo que haviam passado juntos, tudo que ainda passariam. Pensou nas escolhas que fez, nas batalhas que lutou, nas vitórias que conquistou. A vida não era perfeita. Ainda havia contas para pagar, noites solitárias, ocasionais, momentos de cansaço extremo. Mas era uma vida autêntica, construída por suas próprias mãos, baseada em seus próprios valores. Não dependia de ninguém para validar sua existência. Não precisava de um homem para se sentir completa. Não vivia nas sombras de expectativas alheias. Era Camila, mãe de Miguel, palestrante, sobrevivente, mulher forte que um dia foi frágil, mas descobriu que fragilidade e força não são opostos. São companheiras na jornada de ser humano. E enquanto saía do quarto do filho, fechando a porta, suavemente atrás de si, Camila sorriu para si mesma, porque sabia com uma certeza inabalável que vinha de algum lugar profundo e verdadeiro que o melhor ainda estava por vir. Para ela, para Miguel, para todas as mulheres que ouviriam sua história e encontrariam coragem para escrever as próprias. A história de Camila não terminou naquele saguão de hotel em uma manhã de quinta-feira. Ela apenas começou. O empurrão não a derrubou, apenas a empurrou para um caminho diferente, um caminho de autodescoberta, de força, de transformação. E no final das contas, talvez esse tenha sido o maior ato de justiça de todos. Não a condenação de quem a machucou, mas sua própria recusa em deixar que aquele momento a definisse. Ela escolheu ser definida não pela queda, mas pela forma como se levantou. Não pela violência que sofreu, mas pela paz que construiu. Não pela dor do passado, mas pela esperança do futuro. E essa, pensou Camila enquanto se preparava para mais uma noite de sono merecido, essa é uma história que vale a pena contar.